Olá, eu sou a professora Isabel, sejam bem-vindos ao último vídeo da série sobre os elementos obrigatórios da competência 5. Nos vídeos anteriores dessa série, nós vimos o que é a ação, o que é o agente, o modo meio e o efeito. Se você ainda não viu esses vídeos, eu vou deixar os links aqui na descrição. Acompanhe para que você entenda tudo o que é preciso para tirar 200 pontos nessa competência. Hoje eu vou falar então do último elemento, o detalhamento. O detalhamento, pessoal, é o elemento que vai acrescentar informações sobre um dos outros elementos, ou seja, é uma informação a mais, ou sobre o agente, ou sobre a ação, ou sobre o modo, ou sobre o efeito. Você não precisa detalhar cada um deles. De acordo com o manual do avaliador disponível pelo INEP, você só precisa fazer um detalhamento, acrescentar informações relacionadas a um desses elementos. E aí vai depender do tema, o que é que você vai escolher, né? Você pode dar um detalhamento, por exemplo, que indique uma exemplificação, ou um detalhamento que seja uma explicação, ou uma justificativa sobre aquilo que você está querendo detalhar. A pergunta que gira em torno desse elemento é a seguinte: que outra informação sobre esses elementos foi acrescentada pelo participante? Como assim? Vamos ver alguns exemplos trazidos pelo próprio manual do avaliador? Como é que eu poderia detalhar o agente, por exemplo? O manual do avaliador traz o seguinte exemplo. Assim, é necessário que o Estado, olhe o detalhamento, na condição de garantidor dos direitos individuais, eu estou dando uma especificação sobre o agente, tome providências para mitigar esse problema. Olha só. Nesse exemplo que eu coloquei para vocês, o detalhamento, então, é uma espécie de especificação sobre o que é o Estado. Olha só esse exemplo de detalhamento da ação. Por fim, o indivíduo deve se atentar para não ser manipulado. Afinal, a internet tem o dever de informar e não de influenciar. Qual é a ação? A ação deve se atentar para não ser manipulado. Vamos dar uma justificativa sobre isso? Afinal, a internet tem o dever de informar e não de influenciar. Então, esse é um exemplo de justificativa à ação, que é considerado na redação do Enem como um detalhamento, ou seja, o quinto elemento obrigatório que você precisa colocar na sua proposta de intervenção. Vamos ver um detalhamento agora do modo meio. O manual do avaliador traz o seguinte exemplo. Portanto, medidas devem ser tomadas. O governo deve promover, mediante mídias influenciadoras, como Rede Globo, SBT e Record, campanhas a fim de conscientizar a população dessa manipulação. Olha só, onde é que está o modo meio? O modo meio é mediante mídias influenciadoras. Como eu vou resolver a ação? Por meio de quê? Por meio de mídias influenciadoras. Agora dê um exemplo dessas mídias. SBT, Rede Globo e Record. Foi isso que o aluno colocou. É o exemplo trazido aqui no manual do avaliador. Então, veja só, há uma exemplificação do modo meio. Isso você também pode fazer. E vamos ver, então, um detalhamento relacionado agora ao efeito. Como seria? O manual do avaliador traz o seguinte exemplo. No entanto, é importante também uma conscientização nas escolas e uma intervenção do Estado através da criação de instituições que promovam palestras sobre o assunto. Dessa forma, espera-se que as pessoas tenham maior senso crítico, diminuindo assim as influências e manipulações pelo controle de dados. Olha só, lá no finalzinho a gente tem assim, dessa forma, espera-se que as pessoas tenham maior senso crítico. Tá aí o resultado pretendido, tá aí o efeito. E aí o aluno colocou um detalhamento desse efeito, uma espécie de efeito do efeito, um desdobramento do efeito. E aí ele diz, diminuindo assim as influências e manipulações pelo controle de dados. Isso você também pode fazer. Eu espero ter ajudado vocês aqui a esclarecer esses 5 elementos obrigatórios. Se você ainda não viu os vídeos anteriores dessa série, os links estão aqui
na descrição do canal. Se você quer estudar comigo e fazer o curso Os Segredos da Redação Nota 1000, eu deixo um cupom de 10% de desconto aqui para vocês também na descrição. Se você quer continuar recebendo conteúdos gratuitos sobre a redação do Enem, se inscreva no canal, ative as notificações e na terça-feira que vem eu tô aqui de novo com mais conteúdo sobre a redação do Enem. Até lá, gente!